paz. Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor, como nós tivemos ontem e hoje, aqui com os homens, o encontro com Deus, e verdadeiramente eles e nós todos tivemos encontro com Deus. Eu quero falar sobre um personagem também que teve um encontro com Deus. Eu quero falar em não muito longamente, porque muitos dos homens, dos irmãos, estão muito cansados. Mas Lucas capítulo 19, quero refletir com os irmãos sobre Zaqueu. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho enganado, defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Meus queridos, conforme eu disse, desde ontem pela manhã, os irmãos estão aqui envolvidos com essa atividade com Deus, esse encontro com Deus, esse confronto pela palavra, pelo ensinamento, pela presença do Espírito Santo de Deus, e a gente fica assim simplesmente impressionado como Deus trabalha pela palavra, como Ele penetra nos nossos corações e vai mexendo nas nossas entranhas, na nossa profundidade de alma, e vai tratando e vai nos arrumando, nos organizando da forma como Ele quer, à luz da sua palavra. E o que acontece, queridos, é que dificilmente nós continuamos a mesma coisa depois de termos esse encontro pessoal com o Senhor. Não é diferente o que aconteceu aqui com esse homem rico chamado Zaqueu. Ele foi muito esperto, Zaqueu. Zaqueu foi muito perspicaz, porque primeiro ele viu que aquela oportunidade seria uma oportunidade única e ele não podia jogar fora essa oportunidade. Ele não podia perder essa oportunidade. Ele não podia deixar passar essa oportunidade. Muitas vezes, meus queridos, as oportunidades se põem diante de nós e nós jogamos fora.
Muitas vezes elas estão na nossa frente e nós jogamos fora. E depois nós reclamamos, nós sofremos as consequências simplesmente porque não abraçamos as oportunidades dadas pelo Senhor. Isso aconteceu com este homem chamado Zaqueu. Aquela era a sua grande oportunidade. E é como se ele dissesse: não posso perder, não vou jogar fora, não vou deixar passar. Eu vou fazer o que for preciso fazer para que eu possa alcançar um desejo do meu coração, que é ver Jesus, ver quem Ele é, como Ele é. Porque eu sei de ouvir falar, mas eu quero ver agora. Olha, o privilégio, a grande e a única oportunidade de eu ver Jesus, olha só. Só, queridos, que ele tinha obstáculos, ele tinha impedimentos, tinha problemas, a coisa não era tão simples assim. Porque, como é próprio no Novo Testamento nós vermos o Senhor Jesus sendo sempre cercado por multidão, e às vezes até por mais de uma multidão, multidões. Isso não se torna tão simples, porque rasgar a multidão para ver Jesus de perto não é simples, não é fácil. E ele tinha um outro problema, é que ele era de pequena estatura. Então, não dava para ver Jesus à distância. Então, qual foi a ideia? Ele correu à frente, subiu numa árvore por onde Jesus estaria passando, para que pudesse vê-lo lá de cima. Zaqueu pagou o preço para ver Jesus. Nós precisamos pagar o preço para ter esse encontro com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, queridos, ela entendeu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada de uma enfermidade de 12 anos, com fluxo de sangue. Ela entendeu isso, mas também ela entendeu que ela tinha muitos obstáculos. Ela tinha a famosa multidão, ela tinha o preconceito das pessoas por causa da sua enfermidade, e ela tinha também a sua limitação física, porque ela estava doente há 12 anos, perdendo sangue há 12 anos, mas ela estava disposta a pagar o preço que fosse para ter esse encontro com Jesus, porque ela sabia, ela tinha certeza, a sua fé lhe era suficiente para que ela entendesse que se tocasse na orla, pelo menos, das vestes de Jesus, ela seria curada. E assim ela fez. Assim ela fez. Para ter encontro com Jesus, a gente precisa pagar preço. Cego de Jericó, olha a multidão de novo, Jesus passando, oportunidade única. Ele marginalizado, à beira da estrada, no caminho, percebeu que Jesus estava passando e clama. E é repreendido porque clama por uma atenção de Jesus. Mas ele supera o obstáculo da multidão, obstáculo do preconceito, obstáculo da repreensão das pessoas. Insiste para ter esse encontro com Jesus, tem encontro com Jesus, e nunca mais é a mesma pessoa. Assim, Zaqueu fez, superou os obstáculos para ter o encontro com Jesus. Mas, meus queridos, tinha um grande problema, que quando ele queria ver Jesus,
ele era um homem considerado e conhecido como um pecador, um cobrador de impostos, explorador das pessoas. E agora, como é que eu vou ter um encontro com Jesus? Tem um grande problema aqui. Tem uma questão de tradição religiosa pesadíssima, que Jesus não poderia ter esse encontro, tabular esse encontro, essa conversa com um pecador, porque ele seria certamente muito censurado. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas aqui, queridos, houve um rompimento da religiosidade do homem humana, porque o homem estava acima da religiosidade humana. Jesus superou isso. Jesus descartou isso. Uma mulher encurvada dentro do templo, do cenáculo lá, uma mulher doente, enferma, em pleno sábado, Jesus avista aquela mulher, vê aquela mulher, chama aquela mulher, toca naquela mulher, cura aquela mulher em pleno sábado. Por quê? Ele não deveria ter feito aquilo por causa da religiosidade, porque no sábado não é dia de trabalhar, mas aquela mulher era mais importante para Jesus do que a religião daqueles homens. Nós, cada um de nós, vale mais do que qualquer religião humana. Jesus está disposto a encarar tudo isso por causa do homem, do ser humano. Jesus não morreu por causa de sábado, Jesus não morreu por causa de uma religião, de uma tradição. Jesus morreu por causa de homens. Jesus morreu por causa de seres humanos. Jesus veio por causa de seres humanos. Seres humanos, portanto, são mais importantes do que absolutamente toda e qualquer coisa sobre a face da terra. Ali foi quebrada uma religiosidade, uma tradição religiosa, para que não houvesse impedimento e aquele encontro se efetivasse entre Jesus e aquele pecador, aquele homem rico, cobrador de impostos. Mas, meus queridos, não parou por aí. Zaqueu, ele queria muito ver Jesus. Isso era de suma importância, ele querer ver Jesus. Nós precisamos querer ter esse encontro com Jesus, sempre, diariamente, todos os dias. O ser humano precisa querer se encontrar com Jesus, mas isso não é o mais importante. Apenas nós queremos ver Jesus, e apenas nós rompermos os obstáculos e vermos Jesus, avistarmos Jesus, é algo extraordinário. Mas não é a melhor coisa, não é a maior coisa. A maior coisa é sermos vistos por Jesus.
Lembra que eu falei daquela mulher encurvada lá na sinagoga? Jesus viu aquela mulher. Ela já não estava vendo Jesus, óbvio que estava, com dificuldades, com limitações, porque ela era encurvada, mas óbvio que ela já tinha visto Jesus. E óbvio que ela já estava ouvindo Jesus. Mas até então, nenhuma diferença havia feito na vida dela. O grande diferencial não é vermos Jesus. O grande diferencial é sermos vistos por Jesus. E Jesus então passando, olhou para cima, viu Zaqueu. Jesus nunca fica apenas no primeiro passo. Quando Jesus viu aquela mulher encurvada, ele chamou aquela mulher e ele efetuou a cura na vida dela. Ele não simplesmente viu com olhar humano, como diz proverbialmente, com esses olhos que a terra há de comer. Mas a visão de Jesus foi uma visão eficaz. Ele viu Zaqueu e disse, ele agiu, ele tomou iniciativa e disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque me convém pousar na tua casa. Ele era um pecador, mas Jesus não estava nem aí para isso. A visão de Jesus foi uma visão efetiva, uma visão funcional, uma visão eficaz. Numa determinada ocasião, queridos, Jesus foi como que encurralado para pagar determinados impostos. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele se virou para Pedro e disse: olha, Pedro, nós não temos obrigação de pagar este imposto, mas não vamos criar confusão por causa disso. Você não é pescador, então você vai ao mar, lança o anzol, não rede, o anzol. E o primeiro peixe que você fisgar, tira, depois você parte ele, vai tirar um dinheiro que está lá dentro. Esse dinheiro você vai pegar e pagar o seu imposto e o meu. Olha a visão espiritual de Jesus, queridos. Jesus não viu simplesmente um cardume de peixes, de diversidade, de classificações de peixes no fundo do mar. Ele viu um peixe. E quando ele viu um peixe, em meio a tantos peixes, e a biodiversidade no fundo do mar, ele enxergou aquele peixe. E a capacidade de Jesus de ver era tão grande, que a visão dele atravessou a carne do peixe. E enxergou um dinheiro, um estáter, uma moeda, dentro daquele peixe. E não apenas isso, mas a visão dele era tão poderosa, que ele entendeu que o valor que estava ali naquela moeda era suficiente para pagar o seu imposto e o imposto de Pedro também. Olha a capacidade que ele tem para nos ver, para ver. Ele viu aquela mulher, chamou aquela mulher, curou aquela mulher. Não bastava ele olhar para si: oi, beleza aí, Zaqueu? E continuar a sua viagem, nem parar. Tchauzinho, pronto. Não, ele viu, chamou e foi para a casa dele. Me convém pousar na tua casa. Porque Jesus conhecia exaustivamente tudo
da vida daquele homem e as suas necessidades espirituais. Isso significa, queridos, que Jesus, quando nos vê, Ele não apenas nos vê para nos identificar com a nossa fisionomia, pela nossa fisionomia, não. Ali está Valmir, ali está o Pedro, ali está o Zé, ali está Maria, não. Mas Ele, quando nos vê no sentido pesado da palavra, a sua visão penetra e conhece as nossas necessidades mais profundas, que às vezes só nós conhecemos. E Ele nos chama para um encontro transformador com Ele. Foi o que Ele fez um dia comigo. Foi o que Ele fez um dia com esse homem que está aqui no púlpito, pastor Márcio. Foi o que Ele fez com você um dia. O dia que Ele lhe viu, Ele não viu toda a sua família, não. O dia que Ele lhe viu na escola, Ele não viu todos os seus colegas, não. O dia que Ele lhe viu, Ele viu a sua individualidade. Ele viu você e a sua necessidade. E Ele te chamou. Tanto lhe chamou que hoje você está aqui. Porque o chamado dele é um chamado eficaz. É um chamado irresistível. Ou seja, Ele chama e você tem que vir. Tem que vir. Não que venha murmurando, reclamando da sorte, de má vontade, não. Mas Ele prepara tão bem o nosso coração que nós não resistimos ao chamado dEle. E nós vamos até Ele com alegria para esse encontro transformador. Esse encontro que muda radicalmente a nossa história. Meus queridos, é quase que impossível ouvir o pastor Márcio pregar sem ele dar uma pincelada no testemunho dele, até porque dá um livro e ele nunca tira para contar todo, porque não há tempo para isso. Por que isso? Porque a mudança foi radical e definitiva. O encontro foi metamorfoseador. O que é isso? Metamorfose. Mudança radical. Metamorfose significa meta mais morfos. Meta é mudança a partir daqui e morfos é a forma. Deus mudou a forma deste homem radicalmente. Mudou a minha forma radicalmente. Mudou a sua forma radicalmente. No encontro transformador que você e eu, que nós tivemos com Jesus. O encontro que Zaqueu teve com Jesus foi um encontro transformador, de transformação radical, de dentro para fora. Esse é o poder da visão de Jesus. Ele viu, vou repetir, não basta a gente ver Jesus. O maior não é vermos Jesus. O mais importante não é vermos Jesus. O mais importante é sermos vistos por Jesus.
Zaqueu queria muito ver Jesus, e isso é plausível, está certo, precisamos querer isso, sim. Mas repito, se ele tivesse visto Jesus, e Jesus não tivesse visto Zaqueu, Zaqueu teria continuado sendo o mesmo Zaqueu, pecador, explorador, um homem à margem de uma sociedade genuinamente espiritual, mas ele viu, Jesus viu Zaqueu. Nós tivemos uma das ministrações, queridos, que fala sobre a cruz, e ali foi dito uma coisa interessante. Quem mais eu amo, a cruz de Jesus ou este mundo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Às vezes nós gostamos da igreja, vimos para a igreja, experimentamos a presença de Deus na igreja, gostamos do convívio com os demais irmãos, gostamos do louvor, gostamos de tudo, mas quando termina aqui, nós somos as mesmas pessoas lá fora, sem nenhuma mudança radical, sem nenhuma experiência de metamorfose espiritual, nenhuma de mudança radical. Nós somos apenas simpatizantes do Evangelho, simpatizantes de Jesus, simpatizantes de Deus, de igreja, simpatizantes de Bíblia, de louvor, de oração. Somos apenas simpatizantes, não somos seguidores. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se eu não estiver disposto a pagar a cruz do abandono do pecado, eu posso ser simpatizante do Evangelho, mas não sou seguidor de Jesus, não sou discípulo de Jesus. Eu posso passar o ano inteiro aqui na igreja como simpatizantes, vendo Jesus, mas se Jesus não me vê e me chamar e ter um encontro transformador com Ele, eu vou morrer e não vou para o céu. Mas se Ele me vê e me chamar para o encontro transformador com Ele, houve uma regeneração, uma transformação radical, uma metamorfose interior, e eu deixei de ser filho da perdição, filho das trevas, deixei de ser escravo do pecado, para ser filho de Deus. E filho de Deus não se perde, filho de Deus não vai para o inferno. Simpatizante do Evangelho vai, admiradores do Evangelho vai, mas filhos regenerados, transformados, mudados radicalmente pelo Espírito dele, esse não vai para o inferno, esse vai para o céu. E para encerrar, queridos, Zaqueu, ele converteu o seu coração, mas uma das provas, uma das evidências de que ele converter o seu coração, é que ele converteu o seu bolso. Queridos, eu tenho uma dificuldade muito grande em crer
em alguém que se converteu a Jesus, se diz ter tido um encontro de conversão com Jesus, mas ele continua sendo apaixonado pelo dinheiro, sendo apaixonado pela casa, sendo apaixonado pelo carro, sendo apaixonado por este mundo, pelas coisas deste mundo. Hoje, um dos preletores aqui, ele falou, olha, antes de me converter a Jesus, um dos meus pecados era que eu roubava. E depois que eu tive um encontro transformador com Jesus, eu saí de pessoa a pessoa para poder restituir aquilo que eu havia roubado. E ele disse, eu sou evangelista, e uma das coisas que eu mais amo fazer neste mundo é levar vidas aos pés de Jesus. E é o que ele faz até hoje. Desde que se converteu, prega o evangelho até hoje, a vida inteira. Vive para o Senhor, vive para servir o Senhor. Ele poderia ter deixado para lá, deixa para lá. Deixa para lá. Roubei, está roubado, pronto, deixa para lá. Mas ele entendeu que ele deveria restituir. Ele podia, então ele diz, eu vou restituir. Zaqueu diz, olha, quem eu roubei, quem eu enganei, quem eu trapaceei, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. E ainda vou dividir metade da minha riqueza com quem precisa. Uma das evidências, porque ele se desapegou com a usura que outrora ele tinha, rico, mais rico, mais rico, enganando, enricando cada vez mais, ajuntando. Agora mudou tudo. A sua visão mudou. Não é mais terrena, não é mais deste mundo, é celestial. Agora ele se desapegou a este mundo. E ali, a partir daquele momento, queridos, Zaqueu nunca mais foi o mesmo Zaqueu de antes. E sabe de uma coisa, queridos? Sabe o que significa Zaqueu, para finalizar? Zaqueu significa justo. Parece uma ironia, porque Zaqueu, de justo, só tinha o nome. Ele era muito injusto. Ele trapaceava, ele enganava, ele roubava as pessoas. De justo, Zaqueu só tinha o nome. Queridos, presta atenção numa coisa. De repente, de crente nós só temos o nome. De repente, de evangélico só temos o nome. De repente, de cristãos só temos o nome. De repente, de seguidores de Jesus, nós só temos o nome. Mas a nossa vida não tem nada a ver, não tem nenhuma correspondência com aquilo que eu digo ser. Evangélico, crente, cristão, discípulo, seguidor de Jesus. Só o nome. Mas a minha vida é totalmente divorciada daquilo que eu digo e às vezes até daquilo que eu prego. Mas esse Zaqueu, que era justo só no nome, teve um encontro transformador com o Senhor Jesus, e nunca mais foi o mesmo.
Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Nós temos um encontro histórico que muda a nossa vida por radical, por definitivo. Mas nós precisamos ter esse encontro com Jesus todos os dias. Todos os dias que estamos na igreja. Todos os dias que dobramos nosso joelho na madrugada para orar. Todos os dias que lemos a palavra. Precisamos ter esse encontro transformador. E eu vou repetir uma coisa, queridos, para podermos orar. Não basta vir aqui e ver o Senhor. É preciso sermos vistos por Ele. Vistos por Ele. E para isso, o Senhor requer apenas uma coisa. O Senhor requer humildade e quebrantamento e desejo profundo de termos esse encontro transformador com Ele. O desejo do meu coração, queridos, para mim e para cada um de nós, é que nós saiamos deste culto nessa noite, na certeza de que tivemos o encontro com Ele nesse culto aqui. Passou, eu não tive nem sábado o dia todo, nem domingo o dia todo. Mas você teve um encontro com o Senhor nessa noite aqui e agora. Ele está aqui. Agora, esse encontro gerou o quê? Gerou o quê? Qual a evidência, qual a prova de que eu tive esse encontro com Jesus? Qual a prova? De Zaqueu, foi que ele enfiou a mão no bolso e diz: vou pagar 4 vezes mais, porque estou arrependido, eu sou uma outra pessoa agora, e eu tenho dinheiro pra caramba, dinheiro demais, eu vou vender a metade e vou distribuir com quem precisa, porque eu não preciso de tanto dinheiro. Essa foi a prova da transformação dele. E qual é a prova de que tivemos um encontro com o Senhor nessa noite aqui? A prova é a capacidade que você tem de abraçar o seu irmão que está aqui hoje e dizer para ele: meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu te perdoo. Meu irmão, eu vou pagar o que eu te devo. Seja dinheiro, seja amor, seja gratidão, seja o que for. A prova de que eu tive um encontro transformador com Jesus hoje aqui é que amanhã no trabalho eu vou tratar melhor meu patrão, minha patroa, meus colegas de trabalho, as pessoas que estão dentro do ônibus comigo, na rua, a vizinhança. Vou tratar melhor a esposa, o marido. Essa é a prova. Essa é a prova. Agora, se absolutamente nada acontecer, é porque eu simplesmente vi Jesus, mas Ele não me viu. Ele nem me viu lá. Não mudou nada na minha vida. Eu falei no encontro com os homens, eu já vou orar. Eu disse: olha, o que é que precisa mudar na sua vida? Escreva no papel, pega a caneta e escreva simbolicamente no papel: mentira, fofoca, prostituição. Escreva aí, que nós vamos tornar esse pecado em cinza. Nós vamos queimar. E aí eu falei: olha, se você, quando pegar
a caneta e for escrever, pensar, e não achar nada, e o papel estiver em branco, e você não tiver nenhum pecado para jogar na profundeza do abismo e transformar isso em cinza, se você não enxergar nenhum pecado, quando chegar ali fora, diante da fogueira, diante do fogo, então em vez de você jogar esse papelzinho lá, você mesmo pule lá dentro, porque está tão ruim, mas tão ruim, que você acha que está às mil maravilhas. O profeta Isaías, quando viu o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador. Sou um homem pecador. O profeta Isaías, o grande profeta Isaías, o grande apóstolo Paulo diz: eu sou pior dos pecadores. Quem somos nós nessa fila do pão? Está Isaías, está Paulo na fila dos pecadores. Quem sou eu nessa fila? Meu querido, apresente-se diante do Senhor agora. Coloque, dê nome a alguma coisa que você precisa mudar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E eu vou estar orando agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, aí está a tua filha, aí está o teu filho, aí está o coração dela, aí está o coração dele, Senhor. Deus, tu sabes da sinceridade e também sabe da dificuldade que ele tem, que ela tem. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, veja agora, enxergue o teu filho, enxergue a tua filha agora, Senhor, e chame para o encontro transformador contigo agora, Deus. E que esse pecado vire cinzas agora, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo do Senhor. E que o teu filho, a tua filha, nunca mais sejam as mesmas pessoas, Pai. Eu oro, Deus, e tomo posse dessa bênção, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, igreja.